Olá, ouvintes da Nova FM, ouvintes do Habla Empreendedora, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Roberta da Trindade e hoje nós vamos falar sobre um tema pra lá de especial, a mentoria como trabalho e propósito. E é claro que dentro desse tema também vamos falar sobre vendas, sobre marketing, sobre empreendedorismo. Nós estamos aqui com essas duas empreendedoras espetaculares, a Franciele Gouveia, que trabalha com empreendimentos e avaliações imobiliárias. Ela tem uma imobiliária e ela também é mentora. Estamos aqui também com a Shirley Nunes, ela é mentora de óticas. Olha que interessantíssimo! E ela também tem a ótica Vitória Régia. Eu quero aproveitar para agradecer imensamente a nossa audiência da semana, programas ao vivo, estreando o Habla Empreendedora, o podcast que amplifica a voz das mulheres de negócio, e na Rádio Nova FM, nossa parceira. A sua participação ao vivo faz toda a diferença. Mande sua mensagem, não deixe de interagir conosco. Nós estamos aqui para te ouvir e você trazer o conteúdo ao vivo. As suas dúvidas importa demais. E uma notícia muito especial: se você deseja anunciar sua marca no Habla Empreendedora e se conectar com um público engajado, crescente, entre em contato pelo fone 41 995 35 49 20. Essa é a sua oportunidade de colocar sua marca em destaque ao lado das melhores. Então, quero desejar boas-vindas, Franciele Gouveia e Shirley Nunes. Muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo um pouquinho aí da experiência e do conhecimento com vocês. Fran, eu vou começar o papo com você, tá? A gente vai começar esse papo quente aí e eu quero entender com você como que o mercado imobiliário chegou na sua vida. Então, o mercado imobiliário chegou na minha vida há 17 anos atrás, né? Quando eu comecei porque eu precisava compor uma renda e teria uma flexibilidade ali na agenda e no horário de trabalho, né? Então, ele chegou há 17 anos atrás, eu comecei em uma rede de imobiliárias grandes, fiquei ali por aproximadamente 9 meses, mais ou menos, e fui me apaixonando pela profissão e nunca mais saí. Então chegou dessa forma, né? Chegou uma amiga até, eu tinha uma loja de roupa esportiva, e daí ela falou: você tem que ir para o mercado imobiliário porque você é muito comunicativa, e me falou um monte de coisa na época. A Denise, hoje minha amiga e também é corretora, e foi aí que eu comecei, nunca mais saí. Olha que interessante, a gente vai falar mais sobre o mercado imobiliário, porque eu ainda vejo que é uma excelente oportunidade de empreendimento. Antes eu quero direcionar a fala para a Shirley. Seja bem-vinda, Shirley. E eu quero entender também como que a ótica chegou na sua vida. A mesma pergunta que eu fiz para a Fran, eu também quero entender de você. Sim. Então, eu estou no ramo há 25 anos já, né? Já tem bastante tempo. Comecei como estagiária numa ótica, fazendo estágio. Sempre trabalhei 2 empregos, fui uma pessoa bem inquieta, então eu trabalhava na ótica, dava aula de balé também, sou bailarina há 14 anos. E aí fui gostando, fui me especializando, fiz o técnico em ótica, e aí surgiu a oportunidade. Meu pai falou: por que você não abre a sua? Eu queria inovar na cidade, fazer coisas diferentes. Aí eu falei: mas como? Daí ele falou: não, eu tenho uma Kombi, eu vou vender minha Kombi. Falei: mas é muito pouco dinheiro, era 7 mil reais. Daí, não sei o que vai dar certo. Não vou perder nada, né? Se eu abrir e tiver que fechar daqui 1, 2 meses, pelo menos eu tentei. E no fim deu certo. Tô com a ótica há 17 anos já. Fiz depois o curso de optometria, então eu também faço exames visuais. O optometrista é responsável pela parte de grau, né? Quando a gente identifica a patologia, a gente encaminha para os profissionais responsáveis. E agora surgiu esse projeto de mentoria para donos de ótica. Olha, que interessante, né? Então, tudo que eu fiz na minha empresa, como eu falei, comecei do zero, né?
e deu certo, e tudo que eu implantei, todos os planejamentos, todas as técnicas de venda, treinamento de equipe, seleção, tudo isso eu quero ensinar, eu quero ajudar, né, quem é do segmento óptico, quem é dono de ótica, para realmente prosperar também nesse segmento maravilhoso. Eu quero saber, Shirley, quais os desafios que você enfrentou quando você iniciou a sua ótica. Claro, você comentou sobre a questão financeira, né, estava com pouco investimento. E além disso? Então, infelizmente, uma semana depois que eu abri minha ótica, meu pai teve um derrame, teve um AVC, ele ficou com metade do corpo paralisado. Na época a gente nem sabia o que era isso, né, que é um derrame cerebral, e a gente não sabia o que ia acontecer. Ele já era aposentado, mas ele tinha uma van, ele fazia transporte para escola, empresas, e nessa época eu tinha 20 anos. Então eu me vi do dia para noite cuidando de 2 empresas, que era a ótica e mais a empresa dele, que daí quando a gente não sabia o que ia fazer, a gente, né, não tinha como fechar de um dia para o outro, e também tinha a equipe, os alunos e tudo mais. Então, assim, aí eu tive que correr atrás de motorista, aí a van quebrava, daí um dia, eu mal tinha tirado minha carteira, um dia hoje meu marido, né, meu namorado na época, a gente pegou cada um carro e foi levar o pessoal para a faculdade, aquela loucura, assim. Então esse foi um grande desafio no início, né, e um outro desafio que foi grande também, em 2012 a gente teve uma crise aí no Brasil, e na época eu também estava construindo a minha casa. E aí a gente se empolgou com a casa. Então eu já tinha feito um grande investimento, então assim, foi uma época que a parte financeira foi bem difícil, né? Então a gente estava com um grande valor ali para realmente fazer o pagamento, e eu consegui, até na época eu contratei um consultor financeiro, e aí eu falei, olha, eu quero que você olhe, me ajude a ter alguma ideia para ver o que eu posso fazer. Aí a solução dele, magnífica, vende tudo, vende os carros, vende tudo e paga as contas. Falei, nossa, que ideia boa, nem tinha pensado nisso. Aí eu falei, não, eu não quero me desfazer, né? Enquanto eu puder, né, manter tudo, eu quero manter. Aí eu fiquei pensando, e na época ia ter uma feira em Gramado, todo ano tem, e eu sabia que todos os responsáveis pelas empresas iam estar lá, os gerentes, os donos, né? E eu sempre fui uma boa cliente, comprei, paguei tudo certinho. Falei, eu vou pra lá. Consegui um hotel de cortesia, fui, conversei com todos os meus fornecedores que estavam lá, expliquei a situação, e eu não tinha como comprar mercadoria nova. Aí a gente fez uma proposta. Eu falei, tem como a gente trocar? E teve fornecedor que trocou uma peça por outra peça, uma peça antiga por uma peça nova, outros troquei 2 antigas por uma nova. Resumindo, renovei meu estoque, consegui fazer esse giro sem gastar R$1, né? E aí fiz outras estratégias de marketing e tudo mais, com indústrias, né, que tem na cidade, e deu certo. Um perfil bem empreendedor, e todo empreendedor precisa ser vendedor. Fran, eu quero falar contigo, assim, eu estou muito feliz de ter a Fran, de ter essas 2 profissionais exemplares, mas a Fran, ela é especialista em avaliação imobiliária, além de ser uma excelente corretora de imóveis, ser empreendedora, ela tem também uma especialização em avaliação imobiliária. E eu quero que você fale, Fran, como que o empreendedorismo surgiu na sua vida. A Shirley trouxe, né, o incentivo do pai, que tinha também uma empresa, já tem um dom. Você não tinha pais empreendedores. Como que o empreendedorismo surgiu na sua vida? Eu não tinha. A minha mãe era empregada doméstica, né, quando novinha, e o meu pai era cobrador de ônibus. Surgiu porque eu comecei a trabalhar na imobiliária, e daí não tinha mais espaço, né, no sentido de eu já tinha aprimorado os conhecimentos, e teve um momento de transição, que ou eu continuo aqui do mesmo jeito, com a mesma função, né, com o mesmo cargo, enfim, ou eu vou para a minha imobiliária sozinha, né, monto, organizo. E foi aí que eu consegui, né, abrir lá o meu escritório. Na época eu trabalhei sozinha, era eu e mais uma corretora que estava começando a trabalhar, né, no ramo imobiliário. Ali nós ficamos por um bom tempo trabalhando juntas. Daí a gente abriu uma imobiliária em São José, que era a Gouveia Imóveis. Sim. Lá montamos a equipe e começou o grande desafio. Então entrou na minha vida, quer dizer, o empreendedorismo já tinha entrado, né? Porque eu tinha uma loja de produtos esportes, né? Então dali eu tive que escolher, ou continuo na imobiliária ou continuo no ramo de vestimentas, né? Então daí eu fui para a imobiliária, abri a minha. Sim, e quais os
desafios que você enfrentou sendo mulher num segmento bastante masculino, que é a corretagem de imóveis. Sim. Quero entender, assim. Eu acho que como corretor de imóveis, a gente sempre tem muitos desafios para começar sozinhas, né? Mas o maior que eu com certeza enfrentei é um mercado dominado por homem. Então, assim, quando você vai fazer uma avaliação imobiliária, o homem sempre é melhor. Ele tem um senso geográfico melhor, ele é melhor em cálculos, ele é melhor em todos os sentidos, né? Por ele ser mais racional. E eu não discordo disso, né? Porque o homem realmente ele é melhor, né? Ele é mais forte, mais incisivo com relação a cálculos e localização. Mas tudo a gente desenvolve, né? Então o maior desafio foi eu conquistar uma credibilidade sendo muito jovem, né? Hoje eu tenho 40 anos, então há 17 anos atrás eu era mais jovem ainda, né? E isso fez com que eu tivesse que ter resiliência, não consegui aqui, então eu vou ter que estudar muito mais para eu sempre estar me validando. Eu sou boa. E eu acho que isso acontece, eu acho que conosco, mulheres, né? Por melhor que nós sejamos, a questão de estarmos constantemente tendo que nos validar, principalmente quando estamos na mesa com mais homens. Então, eu acho que isso é algo que acontece. Então, eu fico muito feliz com o Habla, e eu tenho falado em todos os episódios, porque eu tenho recebido muitos depoimentos de homens elogiando o programa, participando ao vivo, participando nas redes. Sim. Então é muito importante ter também esse apoio dos homens para um projeto como esse, como o Habla Empreendedora. Para quem está chegando agora, estou aqui com Shirley Nunes, empresária e também mentora de óticas, e estou aqui com a Franciele Gouveia, empresária também, mentora e avaliadora de empreendimentos imobiliários. Participem ao vivo, mandem suas mensagens. Paulo, o Paulo está aqui conosco, se tiver interação ao vivo, me faz um sinal e eu abro para você falar, ok? Verdade. Olha só, o Habla Empreendedorismo traz muita novidade, traz muita coisa, e a Mara Rangel, ela lá do Rio Grande do Sul, ela está dizendo, olha, sou empreendedora aqui, também sou do ramo imobiliário. Muitas das vezes o embate é grande, mas nós mulheres chegamos para vencer. Parabéns a todas. O Carlos Roberto, lá de Betim, Minas Gerais, está parabenizando vocês aí pelo programa, bacana demais, é valioso esses momentos. O Daniel Muniz está mandando um abraço, o Apóstolo Leandro está dizendo aqui, olha, eu tenho uma empresa de colchões e preciso muito de ter pessoas que nos dê um direcionamento. Muitas das vezes nós, empreendedores, não temos espaço. Agora, com vocês, chegam momentos que palavras entram para fortalecer. O Leandro lá no Boqueirão. O advogado José Tadeus também está parabenizando. O Edson lá em Colombo. O Osias está dizendo parabéns a todas. O Almir Vieira está mandando um abraço aí para Franciele Gouveia. Valdemir Vieira. Um abraço para todos, obrigada pela interação, pelas palavras. Eu acho que as palavras de incentivo de vocês é que fazem também com que tudo aconteça e faz com que a gente perceba que nós estamos também no caminho certo. Eu quero continuar essa conversa com a Shirley. Shirley, eu vejo a mentoria como se você não tem um propósito muito claro, você não é mentor. Então, eu imagino você, uma empresária bem-sucedida, e aí você decide, poxa, agora todo o conhecimento que eu tenho já não serve só para mim. Eu quero também mentorar outras pessoas. Eu quero que você fale um pouco como que você entende o trabalho da mentoria. Sim. Eu acho que é muito importante porque a mentoria é uma coisa mais específica, né? A gente analisa ali o problema individual de cada empresário. Então não é uma coisa pronta. Lógico que a gente tem uma base, uma estrutura ali sobre o que vai ser dito, sobre o que vai ser visto e as estratégias. Mas eu acho que é muito particular também. Então o resultado é maior. Porque você comprar um curso pronto e fazer o que todo mundo faz, às vezes
para aquele segmento ou para aquela loja específica, às vezes é uma região diferente, daí também não funciona e a pessoa às vezes se desmotiva. Então a mentoria vem para ajudar o empresário a ter essa questão mais particular, né? Individualizada e realmente ajudar naquela dor que ele está sentindo mais. Porque às vezes numa empresa a pessoa está tendo um determinado problema que na outra já é diferente. Eu acho bem importante essa fala, de saber que cada empresa é uma, cada segmento é um. Então, muitas vezes, o que você usa de estratégia de vendas, de marketing, até mesmo administrativa, que serve para às vezes para um segmento, não serviria para outro. Fran, nessa toada eu quero que você fale sobre a sua mentoria, a mentoria que você faz para os corretores de imóveis. Um abraço para o Rio Grande do Sul, estamos com audiência em todo o Brasil, a partir da rádio web, da Rádio Nova FM e também das redes sociais. Então eu quero deixar um super abraço a todos que estão nos ouvindo, além de Curitiba e região. Tá, para mim a mentoria entrou para mim de uma forma diferente, eu diria, né? Eu sempre fui acostumada a ter muitos corretores na imobiliária, né? Então, quando eu comecei lá atrás, em São José da Gouveia, nós tínhamos uma equipe de 10 pessoas, na Belas nós também tínhamos uma equipe, então sempre vinham os estagiários. E um belo dia, um estagiário, inclusive foi o único menino que teve lá, o resto era só menina. Só mulheres. Só mulher. E ele falou assim, como ele era estagiário, ele veio com o curso, né, ele estava cursando ainda o técnico em transações imobiliárias, mas ele não tinha nada de teoria ainda ali. Ele estava começando a ler e muito menos a prática. E daí ele falou assim, e eu acompanho, né, isso que você falou faz muito sentido. A mentoria ela é muito individual, né? Eu até costumo dizer que quando a mentoria ela vai funcionar quando efetivamente você pega pela mão e você caminha no mesmo lugar com a pessoa, né? Para você ir direcionando. E a mentoria entrou porque assim, eu já fazia isso com os corretores, né? Então eu já tinha que acompanhar como era o processo de captação, como era o processo de atendimento, mas eu não tinha ainda isso formatado. Sim. Né? E ele pegou e falou assim para mim, onde que tem escrito, por exemplo, que você, os procedimentos de uma visita? Eu pensei, caramba. Ele queria os processos definidos e desenhados. Isso, porque ele era muito processual e eu entendo ele perfeitamente. Sim. Né? E eu ainda, em pensamento, pensei assim, mas eu tô aqui. E olha que engraçado, que a ficha caiu, eu pensei, caramba, e quando eu não estiver? Exatamente. Né? Não pode parar. Então daí eu desenvolvi toda a parte teórica, escrita, processual, mas ela também não funciona sozinha. Né? Então a mentoria entrou por isso, entrou porque havia uma necessidade muito grande de eu ter aquilo no papel, né, para quando eu não estivesse, ou assim, ensinei você, não vou poder estar 100% com você, então você segue aqui, se tiver dúvida, eu vou estar ao lado, né? Então a mentoria entrou para mim, e entrou eu tendo que ser mentorada também, né? Então eu acho que isso que é importante. O mentor, ele também é mentorado quando a gente mentora, porque a gente sempre aprende algo. Eu acho que essa fala também é extremamente importante, da gente ter humildade de dizer, eu não sei tudo. Sim. Eu também tenho algo a aprender com os meus mentorados ou com as empresas que eu mentoro. Sim. Por muito tempo, eu fui treinadora na área comercial, mentora também para a área comercial. E eu falo que a mentoria você cria atalhos para as pessoas. Então, assim, você tem que ter a sua experiência como mentora. Sim. Você cria atalhos, como a gente aprende também com os mentorados, né? Demais. O meu primeiro aprendizado foi exatamente esse, antes de montar a mentoria. Porque eu entendi que eu também, veja, eu precisei de um mentor para eu entender a minha mentoria, para eu colocá-la no papel. E cada mentorado que eu tenho, eu digo assim para você, não tem nenhum que seja um igual ao outro. São diferentes. E eu aprendo
eu fico pasma, porque eu aprendo muito mais, e daí eu penso, caramba, nossa, eu não sabia. Né? Então, assim, tem muito a ver. É incrível, né? É. E Shirley, você é mentora de óticas. Você percebe também essa fala da Fran, ela conecta também com você? Também lá nas óticas existem essas diferenças? Sim, sim, porque como a gente falou, né, é região que muda, é estado que muda, então cada lugar é de um jeito, os públicos são diferentes, né, então se uma loja atende um público mais classe A, outra classe B, outra classe C, são estratégias diferentes que vão ser usadas, né. Eu vejo o teu trabalho extremamente importante, sabe, Shirley, porque eu como consumidora de ótica, eu uso óculos e como consumidora eu vejo as óticas muito parecidas. Às vezes diferencia o preço, uma coisa, mas assim, eu vejo elas muito parecidas. Nem sempre com atendimentos personalizados para o cliente. Então, assim, eu vejo o mercado de óticas parecido. A gente costuma dizer que é um oceano vermelho. Então, quando se tem uma mentora de óticas que traz uma visão diferenciada, eu vejo isso muito especial. Sim. Como se diferenciar no mercado, tanto de óticas quanto a mesma coisa de imobiliária, né? Você conversa com os corretores, nem sempre estão preparados. Então eu acho extremamente importante essa questão da mentoria. Eu quero que você, se você lembrar, que você traga uma historinha de alguma mentoria que você vê que fez diferença na vida do mentorado. Então, ainda esse projeto é novo, né? Então a gente está estruturando ele, né? Então efetivamente ainda eu não estou dando as mentorias. A gente está divulgando, está criando, né, toda essa estrutura. E o que eu já fiz, né, para amigos, né, para o pessoal, eu sempre participei de associações e tudo mais. Na sua imobiliária mesmo, na sua ótica mesmo. Isso, e assim, sempre as pessoas vieram até mim pedir ajuda, né? Então, olha, eu tô passando por tal problema, você já passou por isso na sua loja, como que tá sendo? E até de outros segmentos que não é ótica. Então, isso também foi mais um incentivo para mim montar essa mentoria. Olha que incrível, gente. A Shirley está com a agenda aberta, está aqui divulgando de primeira mão para nós. Então, aproveitem essa oportunidade. Quantos anos você tem de ótica? 25 anos. 25 anos. É uma vida. Né? Praticamente a vida inteira em ótica. A vida inteira. Sim, esse diferencial que você falou é importante, porque até quando, assim, uma outra coisa que a gente vê muito, né, às vezes as pessoas acham que vão abrir empresa, eu vou abrir uma empresa porque eu vou dormir até tarde, vou trabalhar onde eu quiser, né, sim, então, sim. Aí o pessoal fala isso. Né? E assim, quando eu queria ter a minha empresa, porque na loja que eu trabalhava e nas lojas que eu tinha trabalhado antes, eu dava muita ideia, eu falava coisas que daí nunca ninguém queria fazer nada. Não adianta, aqui na cidade não vai funcionar. E era tudo muito igual mesmo, né? Na época era tudo balcãozinho de vidro, todo mundo já com lequinho branco, todas iguais, modelos de armações bem tradicionais nessa época, né? 17 anos atrás. E eu falei, gente, não dá certo isso. Então, quando eu abri minha loja, eu trouxe modelos diferentes. Então, eu já queria atender um público de espírito jovem. Então, não é porque a pessoa tem 50, 60 anos que ela não pode usar um óculos diferenciado. Ela tem um espírito jovem. Então, esse óculos é de senhora, não tem isso. Então, eu já pensava isso há 17 anos atrás. E é interessante porque, assim, a gente estava falando ontem sobre a questão, a gente entrou na questão do estilo e eu acho que a questão, o óculos antes era visto como uma necessidade. Hoje o óculos ele faz parte do dress code. É um acessório também. É um acessório. Inclusive, eu fiz também um curso agora 2 anos atrás de consultoria de imagem e visagismo para óculos. Então também, né? A pessoa que tem dificuldade de escolher pode marcar um horário e vai ser atendido exclusivamente para a gente avaliar a tonalidade de pele, estilo. Às vezes a pessoa está mudando de profissão, né? Então trabalhava com uma coisa, agora vai trabalhar com outra coisa diferente, tem que passar outra imagem. Então, mas você vai dar umas dicas pra gente, vai dar uma canjinha pra gente, Shirley. Com certeza, e faz toda a diferença, porque assim, às vezes as pessoas se preocupam em estar bem vestidos.
Mas qual a primeira coisa que você olha para uma pessoa? É o rosto, né? Então eu já cansei de ver pessoa com óculos com durex colado e tava bem arrumadinha. Só que daí, né, gente? Então, assim, o óculos é o cartão de visita. Então, nessa mentoria também, eu quero ajudar esses empresários a olharem com esses outros olhos, abrir a mente, porque ainda muitos empresários têm a mente fechada. Então, a gente vai abrir a mente dessas pessoas, fazer lojas diferenciadas e deixar o mercado mais sadio. Porque agora também caiu muito numa questão de preço, Exato. de queimação de preço, eu vendo mais barato, né? Então isso está acontecendo muito, mas assim, para a pessoa vender muito barato, ela tem que diminuir a qualidade. Então, se ela diminui a qualidade do produto, aí as coisas não funcionam porque o cliente vai receber um produto de má qualidade também. Então, é um outro assunto que a gente vai estar abordando, né, sobre esse sentido de valorizar, como a gente falou antes, é um produto de saúde, então eu não posso colocar qualquer lente, né? Lente de contato e tudo mais, nem a lente do óculos, e eu tenho que garantir uma qualidade em geral para o meu cliente. Sem dúvida. Fran, me conta aqui, como que você vê hoje o mercado da corretagem? O mercado geral. O mercado geral. Quando a gente fala o geral, pode ser de imóveis ou de corretores. Então, vou para imóveis. Perfeito. Tá? Se a gente pensar no mercado geral de imóveis, Curitiba cresceu bastante, né? Eu atendo mais a minha zona de posicionamento, a região norte, especificamente Bacaxiri, né? Em Curitiba, Em né? Curitiba, isso, em Curitiba. O que eu percebo de Curitiba, no geral? Hoje a cidade está muito mais vertical do que horizontal, né? A gente tem bairros que antigamente eram 2 andares, ou sobrado, ou 3 andares. Hoje não. Hoje a gente está prédio em cima de prédio, do lado de prédio. Sim. Você anda, por exemplo, no bairro Bacaxiri, que é onde eu trabalho mais, em Curitiba. Você anda pelo bairro, assim, tem muitas obras. Eu chuto aí, num raio ali de 5 quilômetros, eu devo ter mais de 20, 30 prédios subindo, né? Então eu percebo que o mercado imobiliário ele tende, né, cada vez mais a verticalizar. O que eu percebo de bom nisso, né? Hoje em dia a gente tem muitas construtoras, então quem ainda não tem o seu primeiro imóvel, é o momento de você realmente fazer bons negócios, né? Então eu vejo o ramo imobiliário dessa forma, né? Numa crescente muito vertical, né? E daí, claro que a gente sempre tem os dois lados. Se eu tenho muito prédio, né, automaticamente a população aumentou, enfim, aumenta o fluxo, mas eu ainda tenho os clientes que querem lugares retirados, casas mais tranquilas, vou lá para a região metropolitana. Então, o mercado imobiliário ele é bem abrangente, né? Você tem ali tipologias de imóveis para todos os perfis, mas no geral eu percebo que tem bastante prédio e isso é bom, né? Facilita a negociação. Estamos aqui ao vivo na Rádio Nova FM com Shirley Nunes, empresária, mentora de óticas, e com Franciele Gouveia, empresária, mentora e avaliadora de empreendimentos imobiliários. Paulo, temos interação ao vivo? Como é que estão as coisas por aí? Que os parabéns, tem muita gente falando parabéns. Tem o Felipe aqui, o Felipe diz que é corretor lá em Almirante Tamandaré. Procuram-se muito casas em Curitiba. A região metropolitana é bem escasso a procura, diz o Felipe aqui. A Tatiana de Leide também está aqui ligadinha com a gente lá no Boa Vista. Quem mais aqui tá? O Natanael Figueira. Jonas Maciel também está ligado, parabenizando. Laurita, lá no Cajuru, ela está dizendo que legal vocês. Lárcio Januário mandando também os parabéns. Muita gente sofre, parabéns mesmo. E isso é importante, a gente adora parabéns. Mande suas dúvidas também. E Fran, eu quero continuar contigo, tá? Eu quero que você traga para quem está nos ouvindo que quer ingressar no mundo da mentoria. O que você considera importante? Para quem está começando a mentorar. A mentorar.
passar pelo processo é diferente de percorrer o processo, né? Então, assim, a pessoa precisa se preparar para ser um mentor, ela precisa ter um propósito que exceda apenas o dinheiro, né? Ela precisa ter um propósito de eu vou ajudar alguém a ter um resultado diferente, né? Tudo bem, né? Eu costumo dizer que não existe almoço de graça, a gente não vai trabalhar de graça, né? Mas eu acredito que quando você une o teu propósito junto à tua experiência, né? E ajuda uma pessoa a conseguir chegar naquele objetivo, a ter um resultado melhor, eu acho que o mentor, ele nunca vai estar pronto, né? A gente aprende muito. É bem importante. A gente aprende muito no processo. Quanto mais eu estudo, e a vantagem é que eu gosto muito de estudar, né? Então eu não pude estudar quando eu era pequena, hoje eu gosto muito de estudar. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Né? Acho que foi Sócrates que falou isso. Não, juro que eu não lembro. Mas eu sinto muito isso. Né? Quanto mais eu estudo para ser mentora, quanto mais eu estudei para ser mentora, quando eu cheguei, eu lancei a primeira turma, e daí? Né? É um outro desafio. Então, assim, se prepare bastante para ser mentor, tenha provas sociais de resultados. Né? Quando eu estava montando o curso, né, de mentoria, pré-lançamento, as questões que vêm antes do lançamento, eu perguntei, são avatares, a gente chama o meio, né, de lançamento chama de avatar. Eu perguntei para corretores, para vários, de vários segmentos, o que é importante para você? Qual é a tua maior necessidade? Para entender se a minha mentoria fazia sentido, não só para mim, para a pessoa. Então, para quem quer ser mentor, se prepare bastante, né? Estude cada vez mais. Você nunca vai estar pronto, nunca vai estar pronto. Você sempre vai dar um start no processo e ainda vai ter que amadurecer muito, assim, o processo. E para você que é corretor, que está nos ouvindo aí, manda sua mensagem dizendo qual que é a sua necessidade atual. O que você precisa saber para melhorar o seu jogo? E Shirley, eu quero que você fale agora, fale tudo e não esconda nada sobre a sua mentoria. Eu quero que você fale o que as pessoas podem esperar, o que você vai entregar de valor. Então, a palavra é sua. Então, a mentoria vai ter os módulos, né? Então, eu costumo dizer que estamos aqui falando sobre imóveis, né? Que é uma casa, é uma construção de uma casa, né? Então, a primeira parte é o alicerce, né? Como uma casa, a gente precisa do alicerce. Então, a gente vai analisar, né, ali a parte financeira, né, toda essa parte que é muito importante, né? Verificar se a pessoa já tem loja, quanto tempo, quantos clientes entram, para quantos fecham, qual o ticket médio de venda. Vamos fazer, né, toda aquela vistoria, analisar tudo, como está sendo feito e organizar tudo isso. Então, a parte de precificação é muito importante também, porque muitas pessoas acham que se eu compro um produto por 100 e eu vendo por 200, eu estou ganhando 100% em cima. E às vezes você está tendo prejuízo, né? Então, a precificação é muito importante também, então isso é uma coisa que vai ser vista. Depois a gente começa ali a estruturar a casa, né, ali as paredes dela, então montando o planejamento das atividades de todos os funcionários, como você falou, né? Então, quando eu abri a minha empresa, eu sempre pensei em crescer. Então, desde quando eu abri, eu já pensava nisso. Então, desde sempre, eu escrevia tudo. Então, desde que eu estava sozinha, eu escrevia tudo. Então, eu tinha já todo o passo a passo montado, desde como organizar uma vitrine, desde como atender um cliente, desde como lançar uma venda no sistema. Então, a gente vai montar tudo isso, essa estrutura com a loja, porque a gente sabe que a maioria não tem isso, né? A questão da vitrine é uma coisa muito importante, porque você está passando, às vezes não é nem a tua intenção, mas você olha e caramba, eu quero aquele óculos. Exatamente, chama atenção. Então, assim, os detalhes, né, são importantes, mas que às vezes a pessoa está ali tão na correria do dia a dia que ela não observa, né? Então, todo esse planejamento do passo a passo, por quê? Infelizmente, a gente sabe que existe uma rotatividade também de funcionários. E é complicado você estar sempre treinando do zero alguém.
Então, como você comentou antes, eu tenho que ter por escrito, eu vou ter esse acompanhamento lá com o funcionário, a pessoa vai treinar, vai acompanhar, mas ela tem aonde socorrer ela, Sim. se ela não souber o que fazer e aquela pessoa, o gerente ou o proprietário não está lá. Então, essa parte por escrita é super importante, a gente vai ajudar a estruturar e montar. Depois começa ali os acabamentos da casa, né? Que é a estratégia de vendas. Então, na estratégia de vendas, a gente vai ver toda a parte de propaganda, a parte de treinamento do vendedor, que como você falou, se eu entro numa ótica e entro na outra, todo mundo me atende igual, então eu vou realmente pelo preço, né? Exato. Então, essa parte das vendas, as aulas já estão gravadas, esse vai ser gravado. Por quê? Essas aulas, o dono da loja, o gerente, vai disponibilizar para o vendedor assistir. Então, vai ter as aulas gravadas, desde como tirar uma medida de óculos, explicando sobre o que é uma lente, o que é um antirreflexo, os tratamentos. Então, tudo que o vendedor precisa saber vai ter esses vídeos. Então, eu contratei um vendedor novo, ele vai sentar aqui e vai assistir essas aulas que ele já vai ter condições de atender um cliente. E também mostrando esses diferenciais, né? Então, ali fizemos o alicerce, começamos a erguer as paredes, começamos ali a fazer os acabamentos que seriam esses. E aí sim, a gente vai para a divulgação em si. Então, hoje em dia, né, a gente sabe que as redes sociais estão em alta, então tem toda essa questão de impulsionamento, mas de uma forma correta, né? Então, a gente vai ter também uma aula gravada com um especialista em tráfego, mas ele fez uma aula super fácil. Então, que qualquer um que não entende de nada de internet vai conseguir fazer os impulsionamentos nas redes sociais da forma correta. Porque só clicar naquele botãozinho de impulsionar, gente, não dá certo. Infelizmente, você está perdendo dinheiro e está deixando dinheiro na mesa. Não pode. Então, tem uma forma correta de divulgar, de impulsionar. Então, essa vai ser uma aula gravada. Até porque tem que saber qual é o público, qual é a região que quer atingir Tudo, e assim por diante. muitos detalhes, né? Então, essa também vai estar ali já garantida. Então, você não vai precisar contratar uma pessoa para fazer isso para você. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão começando ou ainda estão numa situação financeira difícil. Então, ali vai ser um escape. E também, o que é muito importante, que hoje a gente vê muito e é muito falado, a nossa mente. Como a gente está, né? Se você está bem, né? Se você está num estágio depressivo, por exemplo, como que você vai cuidar de uma empresa? Como que você vai treinar a sua equipe se você não está bem mentalmente? Então, a gente tem que estar bem para passar para o outro. Então, eu tenho uma parceria com uma psicóloga e uma terapeuta, aonde dentro desse curso vai ter também uma aula com cada uma, aonde elas vão fazer um questionário, vão analisar as dificuldades das pessoas nesse sentido e vão dar uma luz, vão dar um norte para a gente conseguir deixar essas pessoas também melhores, né? Então, eu também já tive essas fases, como eu falei, né? Teve essa fase do meu pai, teve essa outra questão ali também financeira. Acho que todos nós, né, em algum momento a gente teve, percebo que depois da pandemia também houve, acho que um boom mesmo de situações, de saúde mental mesmo, tem se falado muito sobre isso, por conta mesmo de tantas coisas que têm acontecido, né? Sim, exatamente. Então, assim, não adianta eu passar um passo a passo para ele fazer se ele não está bem mentalmente, ele não vai conseguir pôr em prática isso. Então, eu acho que é muito importante hoje a gente olhar para isso, para o lado humano, para o lado pessoal, né? E ajudar essa pessoa realmente, porque às vezes a pessoa também está perdida, não sabe o que fazer. Então vai ter também, né, já vai estar incluso ali no nosso curso essas duas aulas, onde se a pessoa quiser, né, continuar fazendo ali o acompanhamento com elas, também aí faz particular, né? Mas para a pessoa conhecer, saber como é que é, né? E ali já vai com certeza ter uma grande ajuda, porque senão ela trava, ela não vai para frente. É o programa completo, eu vejo que é um programa completo. E Fran, você também está agora gravando o seu curso. Sim. Terminou ainda? Ou ainda está? Terminou. Terminou? Terminou. Uau, que boa notícia!
Quando eu falei com a Fran da primeira vez, que a Fran, ela gravou um podcast no estúdio do Habla Empreendedora, inclusive já está no ar o podcast no Spotify, nas redes do Habla, enfim, para você conhecer mais a Fran Gouveia, é só entrar no podcast do Habla Empreendedora que você vai conhecer. E hoje ela veio dar uma canjinha para nós da mentoria. E eu quero que você fale sobre o seu curso. Tá? Para quem é direcionado, ele é só para avaliação, porque a vitrine da ótica a gente já conhece, mas qual que é a vitrine do corretor? Sim. O curso ele funciona assim. Hoje nós estamos com 6 módulos gravados por mim, né? Os módulos eles são, eu entendi. Primeiro eu ia fazer só sobre a avaliação imobiliária. Né? Eu desenvolvi um método, são 4 etapas para desenvolver o método, para fazer o método. Só que não tem como eu ensinar um corretor de imóveis a avaliar imóveis ou a ser corretor de imóveis se eu não ensiná-lo a gestão do tempo. Perfeito. Né? Então eu incluí gestão do tempo e também incluí como captar clientes novos, né? Então hoje o curso está com 6 módulos, que são 4 sobre avaliação imobiliária e 2, um é sobre autoconhecimento, né? Até tem um teste lá que é o teste da roda da vida, para você ver qual é o nível de prioridade, o que você precisa desenvolver. É muito bom, né? É muito bom. E daí depois ainda disso você tem como captar clientes novos, né? Porque o desafio do corretor não é só tirar o Cresce, por exemplo, fazer o curso PTI. Mas e daí, como você falou da vitrine, né? Aonde que está o meu cliente? Quem é o meu cliente, né? Então no curso eu também ensino ele a se posicionar, a escolher o nicho que ele vai trabalhar. Então, é legal por isso. Aí, fora esses módulos, o meu aluno também tem os módulos de tráfego, então ele vai aprender a como veicular e fazer o tráfego certo para os imóveis dele, que são variações para ele vender. E que com certeza é diferente do método de tráfego pago da ótica. Bem diferente. Sim, e você falou que faz muito sentido, porque assim, hoje todo mundo fala, né? Eu tenho que estar nas redes sociais, mas não basta só estar nas redes sociais. Eu preciso qualificar meu público, saber quem é ele, qual é o ticket médio dele, aonde ele está, como eu anuncio para ele, e simplesmente eu me cadastrar no Meta e sair soltando mídia é fácil. Provavelmente eu trago um monte de nicho e um cliente qualificado, né? Então no meu curso também tem, as aulas são gravadas, né? São ao vivo e são gravadas. Também tem, né? Como você do zero fazer um anúncio, por exemplo. Ai, perfeito. Tem. Aí também eu tenho lá a Rainha do Whats. Rosângela, um beijo, Rosângela. A rainha do WhatsApp Business. A Rô tem muitos insights, assim, ela deu uma aula pra gente, né? Ela é maravilhosa e super indico. Ela é muito boa, também tem um curso, tem uma aula dela, né? No meu curso. Então o curso acabou crescendo, assim, ficou bem legal, porque eu entendi que ele precisava ser mais completo. É o que você falou, você vai entendendo o seu cliente, vendo o que ele precisa, né? Porque quando é a primeira vez a gente tem uma ideia, mas depois você vai... Menina, você vai ver, você tem uma construção assim na tua cabeça e fala, uau, é isso. Aí você pensa, não, mas achei que precisa de uma outra coisa, eu vou ajudar. Porque daí muda o propósito, não é só, né, pelo nome, pelo dinheiro, não, aí muda. Isso é muito, isso é lindo. Muito importante, eu acho que é o principal. Tanto que também no meu curso vai ser uma aula ao vivo comigo toda semana. Então, além de eu ter essa estrutura escrita, então vai ser assim uma tarefinha de casa, né? A gente vai conversar, vai passar a tarefinha de casa, eles
eles vão fazer, vão analisar, vão trazer as informações. Na próxima semana a gente avalia, coloca em prática. Na próxima semana, outras atividades, coloca em prática, vamos ver o que deu resultado, o que não deu, qual a dificuldade, né? A sua diferente da sua. Então vamos adaptar, vamos criar algo novo que eu não tinha imaginado que vocês estavam precisando disso. Então o importante dessa aula ao vivo vai ser essa troca, né? Quem não puder assistir ao vivo vai ficar gravado. Mas eu não quis fazer todas as aulas gravadas devido a isso. Como ainda é novo, a gente está entendendo esse público, né? A gente faz ao vivo, entende, ajuda e aí depois continua, porque eu acho que a mentoria é muito isso, como a gente falou no início, estar ali do lado, estar vendo a dor de cada um e ajudando cada pessoa individualmente. Pegando na mão, mas assim, eu acho que o que é importante também para quem quer contratar um mentor, o meu ponto de vista, é entender que o mentor sozinho não faz milagres. Da parte de quem contrata a mentoria, tem que existir um comprometimento em executar as tarefas, as atividades, por mais difíceis que pareçam no início, porque senão o resultado não vem, e daí a culpa não é da mentora, do mentor. Tanto assim, a gente, no primeiro lançamento e nos outros também, a pessoa vai responder um questionário onde a gente vai avaliar se ela está preparada para participar dessa mentoria. Porque não adianta, igual no caso a gente fala muito, né? Você pagar academia e não ir para academia, né? Não adianta nada, então não vai dar certo. Então é a mesma coisa, não adianta você comprar a mentoria ou comprar um curso e você não assistir o curso, não fazer a mentoria, não fazer as atividades, né? Então isso é muito importante. Então as pessoas que se inscreverem vão passar por essa análise e aí sim vão ser avaliadas se vão poder entrar na mentoria ou não, porque realmente eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Perfeito, perfeito. A gente vai entrar no próximo bloco falando sobre vendas e marketing, mas antes, Paulo, tem interação ao vivo? Com certeza, já até ligaram ali, parabenizando também a Jaqueline que está nos ouvindo aqui no centro. Pessoal da Autoescola Silva está mandando um abraço também, estão ligadinho com a gente na programação. O Brenner está dizendo assim, olha, eu sou corretor aqui no Cajuru e muitas das vezes a maior dificuldade é você segurar o cliente. É importante momentos de mentoridade, ele escreveu aqui. A Renata Turismo está dizendo, olha que legal, mulheres em ação. A vereadora Indianara, ontem contabilidade, hoje corretora, vocês são show. A vereadora Indianara de Curitiba. A Karine Oliveira está ligada com a gente, a Elaine também é empreendedora. O pessoal que está mandando recado aí. Um abraço para todos. Vereadora Indianara, acompanhe o seu trabalho. Muito. Perdão, ela vai matar. Indiara. Indiara, isso mesmo. Ela já mandou ali na hora. Eu acompanho o seu trabalho, parabéns pelo trabalho que você exerce, também empoderando mulheres e falando sobre pautas tão importantes hoje em Curitiba e no Brasil como um todo. Parabéns e obrigada a todos pela audiência, muito feliz com as interações ao vivo. E agora vamos de venda e marketing. Eu acho que é um assunto que interessa para todos nós, porque todos nós temos que ser um pouquinho vendedores, não é verdade? Sim. Franciele, como que é o processo de vendas para o corretor de imóveis? Eu quero que você explique para quem está começando agora e quer estar se engajando para ser um corretor, quero que você explique e dê uma palhinha de como que esse profissional vai conseguir mais vendas. Tá. Se posicionando, né? Escolhe um lugar específico, porque corretor de imóveis ele não tem normalmente, né? Ele não é CLT, ele não tem ajuda de custo. Eu sei que algumas incorporadoras contratam, pagam fixo, mas 90% não. Se não tem isso, o que ele precisa se ele está começando na profissão? Ele já tirou o CRES, já está credenciado, precisa abrir as portas e começar a trabalhar, né? Se ele for trabalhar sozinho, eu indico que ele escolha a região que ele mora. Porque o corretor de imóveis, ele precisa ser lembrado a todo instante. E eu só vou lembrar do corretor de imóveis se eu ver ele nas redes sociais ou se alguém me indicar ele. Mas só vou ver ele se ele postar, se ele comunicar, se ele se apresentar. Só vou saber dele se ele estiver no mesmo ambiente que eu estou
Então, eu sempre digo, se posicione e de preferência se posicione na zona que você mora, né? Ah, Fran, mas de repente a zona que eu moro, que eu já tive, né, esse questionamento. Ah, mas aqui onde eu moro, o ticket dos imóveis não é bom. Então, assim, sem problemas. Escolha uma imobiliária que está dentro do teu perfil de imóvel, mas tenha um perfil de imóvel, tenha um ticket médio para isso, tenha metas claras e tenha muitas captações, muitas angariações, porque o corretor de imóveis ele ganha de duas formas: ou ele ganha vendendo para os clientes compradores, ou ele ganha na venda das angariações dele, né? Então, se eu sou uma corretora que tenho 30 angariações, por exemplo, eu não vou conseguir vender e angariar para as 30 angariações, mas eu tenho a Shirley, que é corretora, que faz parceria comigo. Então, ela vai vender, eu também vou ganhar. Né? Então, isso eu acho que essas são dicas importantes, assim. Importantíssimas. Uma coisa que também como consumidora, quando eu fui comprar o meu apartamento, o que eu percebi? Também muito parecidos os formatos dos corretores abordarem. Então, até uma dica, assim, se eu posso dar uma dica, entenda a necessidade do cliente antes de oferecer os imóveis. Porque o que acontece? O que eu percebo? Meu pai teve imobiliária. O que eu percebo na maioria das vezes? Você tentar adequar o imóvel que você tem disponível para o seu cliente, quando na verdade você deve entender o que o seu cliente precisa, para daí você, dentro disso, ofertar o que você já tem ou ir em busca de um imóvel que contemple a necessidade do seu cliente. Sim, sim. Não é? Uma coisa, até pegando isso que você está falando, Rô, funciona assim. O corretor de imóveis, o mundo do corretor de imóveis, ele é muito dinâmico. Né? Todas as profissões são, né? Mas vou falar da minha. Ele é muito dinâmico. Aí o que acontece? Você vem até mim para pedir algo, ao invés de eu escutar e ouvir o que você quer, eu já penso, eu tenho um imóvel X, mas esse imóvel X está com o valor que a Rô me falou. Mas eu não sei se ela quer 2 dormitórios, se ela quer casa, se ela quer apartamento. Eu não sei nada sobre ela. Com quem ela mora? Isso, qual é a necessidade? Eu quero. Aí o que eu gosto de fazer? Eu realmente faço, eu não respondo coisas automáticas, né? Tipo, hoje em dia você faz a resposta automática do WhatsApp ou você faz a resposta automática das redes sociais para o cliente receber na hora. Então ele falou oi para você, ele já recebe. Eu não gosto, porque eu quero saber primeiro quem é você, né? Então eu sempre me apresento. Olá, boa tarde, eu me chamo Franciele Gouveia. Tudo bem? E às vezes a pessoa está tão acostumada a não escutar tudo bem, que ela já responde, eu quero saber desse imóvel. Por mais que tenha vindo de uma mídia, eu sempre pergunto, é apartamento que você procura? É 2 quartos? É 3 quartos? É nessa região? Me explica um pouco mais o que você quer. Mas sabe uma coisa bem interessante também que eu percebo? Que às vezes o consumidor não sabe o que quer. E não sabe o que precisa. Não, mas quando você pergunta, por isso que é legal o corretor perguntar. Quando você pergunta, o cliente fala... Começa a pensar. Esse apartamento... não é esse bairro que eu quero, não. Eu já vou passar a palavra para a Shirley, mas uma coisa bem interessante dentro disso que você está falando foi quando eu fui comprar um apartamento, e aí o apartamento, na minha cabeça, assim, eu queria um apartamento de condomínio barato, mas que fosse bem localizado. E aí, na época, eu lembro que eu tinha visto um apartamento no 4º andar, mas não tinha elevador, era só escadas. E aí, meus pais moram comigo. E aí, os meus pais, eles já têm uma certa idade. E o corretor me perguntou na época, você vai morar sozinha? Você vai morar com quem? Eu falei, com meus pais. Então, não compre no 4º andar. Porque vai chegar um momento da idade deles que eles vão ter dificuldades para subir a escada. Eu achei aquilo tão incrível. Porque assim, na minha cabeça, eu estava utilizado, estava tudo
assim, eu acho que a nossa responsabilidade como vendedor é ser um consultor do nosso cliente. Não é nem um vendedor, é ser um consultor. É um consultor. Sim. E Shirley, eu quero. Você tem uma ótica, que é a Vitória Régia. Ela fica onde, Shirley? Então, são 2 lojas na cidade de Araucária, né? Então, uma das lojas ela é bem personalizada, então a gente tem espaço infantil, cantinho do marido, então tem videogame. Aquele marido lá que não tá muito paciente, vai junto, né? E a mulher tá demorando para escolher o óculos, então se tiver que ele tá, tem videogame, vai lá jogar. Ele vai lá jogar. Conhecer a ótica Vitória Régia, não era o caso. Sim, daí para as crianças também tem, né, o espaço. A gente tem espaço pet dentro da ótica também, então quem vai com seus animaizinhos também vai ser bem recebido, porque tem o cantinho pet. Então, como eu falei, inovar, né? Que é o que eu quero fazer muito na mentoria. O que você pode fazer diferente, né? E às vezes não é caro, né? Igual o passinho pet, eu, sei lá, acho que gastei uns R$200 com as coisinhas que eu comprei. Então, assim, é em conta e é um diferencial tão grande, porque quantas óticas você já viu com espaço pet? Não, eu não vi nenhuma. Né? Então, assim, eu sempre fui muito assim, criativa, sempre fiquei pensando muita coisa, eu gosto de ver outras coisas, de outros segmentos, sempre estou no Sebrae, sempre estou fazendo especializações também, gosto muito de estudar, de aprender, e aí eu fico ali catando ideias e transformando e aplicando, né? Então, na cidade são 2 lojas, eu também tenho um setor que fica dentro de uma das lojas, que a gente cuida de indústrias, então a gente faz óculos de segurança com grau. Então, para as indústrias que precisam, para os funcionários trabalharem, né? Que geralmente usam óculos por cima do outro, então eu uso o grau, eu coloco mais um por cima desse, sim. Aí eu coloco o capacete, aí eu coloco o protetor concha, e daí imagine como uma pessoa dessa trabalha. Algumas atividades têm mais a máscara. Que é o EPI, né? O equipamento de proteção individual. Isso, aí nesse caso a gente faz o óculos de segurança já com grau, então já diminui uma coisa ali para a pessoa usar, ele vai ficar seguro, tem toda a certificação. E uma outra coisa importante tem uma certificação para ótica ser habilitada a fazer esse tipo de produto. Então, não pode ser comprado a armação em qualquer lugar, e materiais de construção, e colocado a lente em qualquer ótica. Se o funcionário sofrer um acidente, vai ser caracterizado como se ele não estivesse usando EPI. Então, isso também é muito importante. Então, a gente tem todo esse trabalho diferencial. Eu também atendo em consultórios, que eu sou optometrista, então faço os exames visuais. E agora tem a mentoria. Porque quem está aí e vai se identificar comigo, os homens ou as mulheres, né? Que são multipotenciais. A gente não consegue parar. Sempre você está pensando, o que eu posso fazer? Olha que legal isso, nossa, eu vou fazer isso também. E aí eu fico naquela, sabe? E eu amo novidades, eu amo fazer coisas novas, né? Eu amo ajudar, eu amo ensinar. Então, isso realmente foi o que abriu meu coração para enfrentar mais isso, porque, né, também já tive esse questionamento, né? Meu Deus, você já faz tanta coisa, vai inventar mais uma coisa. Mas eu senti que eu precisava ajudar as pessoas, sabe? Como um propósito também, né? Como a gente falou antes, né? Não é só uma questão financeira. Mas como muitas pessoas vinham me questionar e me perguntar e pedir ajuda, eu acho que realmente é uma coisa que eu com certeza vou conseguir contribuir para o ramo óptico. Eu acho que é devolver um pouco para a comunidade, né? O que a comunidade dá para gente. Eu acho que a mentoria é um pouco isso também. E o que eu estou amando, sabe, fazer o programa ao vivo do Habla. E eu sempre me senti um pouquinho um peixinho fora d'água, porque eu também sempre fui muito inquieta. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas e graças a Deus, Deus foi me dando e capacitando e me dando dons para que eu conseguisse exercer as diversas atividades. Comecei com a área comercial quando eu era super jovem. Depois fui para shopping, depois tive oportunidade de ter cargos de gestão, aí abri a minha empresa. Então, assim, tem o comercial, tem o RH, agora tem a apresentação, estou começando com o curso de jornalismo. Então, assim, eu acho que tudo na vida a gente tem que buscar primeiro ser feliz de alguma maneira. Sim. E quando a gente percebe, chega um momento da vida da gente que a gente percebe, já fiz tudo aquilo que podia fazer, tudo aquilo que podia fazer, daquele segmento, daquele jeito, o que mais eu posso fazer? Porque eu acho que é importante todos que estamos ouvindo, todos nós refletirmos sempre,
quais são os dons que eu tenho e que não estão sendo ainda utilizados para o bem do outro. Os dons que a gente tem não são, nem sempre são pra gente, é pro outro. Sim, sim. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ser mais feliz no trabalho que a gente está fazendo. Sim. E assim, às vezes você espera ter grandes profissões, grandes carreiras do ponto de vista da sociedade, mas qualquer atividade que você faz em prol do outro é uma atividade importantíssima. Então, o que dentro hoje da sua atividade você está exercendo o seu dom, o dom que Deus te deu? Se ainda não está fazendo nada, não se percebeu, faz esse questionamento hoje. O que você usou hoje dos dons que Deus te deu para em prol do outro? Porque isso vai fazer a diferença do seu trabalho. Um corretor de imóveis, ele não está vendendo só um imóvel, ele está vendendo o sonho para uma pessoa que muitas vezes quis comprar o seu primeiro imóvel. Uma pessoa que vai comprar um óculos, você não está vendendo um óculos, você está falando de autoestima daquela pessoa. Porque às vezes tem aquele estigma, porque eu não fico bem de óculos. Você não fica bem de óculos, você não usou o formato certo para o seu rosto. E assim, a gente devolve a visão para a pessoa, né? Porque existem diotrias que são graus baixos, mas existem muitos altos. Então, a gente dá a oportunidade da pessoa enxergar novamente. Então, às vezes a gente faz essas perguntas para os clientes, né? Se você perdesse a sua visão hoje, quanto você pagaria para ter ela de volta? Meu Deus. Então, cuide da sua visão, né? Não use qualquer coisa, não vá só por preço. Pense como se fosse um remédio. Não adianta você comprar um remédio num lugar que não é uma farmácia, não tem lógica, né? Então, problemas também, isso é deixar o alerta também pro pessoal, né? Lente de contato, o pessoal tá comprando muito em site duvidoso, né? E tá tendo muito problema. E assim, se tiver uma laceração na córnea, a pessoa fica cega. E aí é só com transplante de córnea. E às vezes o transplante não dá certo, porque a pessoa também tem uma reação a não se adaptar, né? Então é o que eu falo, até fiz um vídeo esses dias, a gente postou lá nas redes sociais, né? O quanto compensa você economizar 100 ou 200 reais e perder a sua visão, né? Então não use nada ou use uma coisa adequada. Tá? Óculos de sol, a mesma coisa, gente. Óculos de sol de má qualidade, é a mesma coisa você cortar uma garrafa PET e pôr na frente dos seus olhos. Isso vai causar uma catarata, vai causar vários problemas oculares. Então, não quer comprar um óculos numa ótica? Não use então. Não use esses de camelô, não use esses de sites duvidosos, esses de 5, 10 reais. Gente, não existe isso. Eu quero entrar nesse assunto, Shirley, porque é bem importante. O público 60+, com a chegada da idade, tem uma propensão a ter essa doença que é a catarata. Meu pai recentemente, teve que fazer a cirurgia, que é uma cirurgia simples, mas precisa. Então, eu acho que também, do ponto de vista, é interessante para a pessoa que chegou a uma certa idade e está com dificuldade de visão, realmente ir para o oftalmologista, para um especialista de olhos, para ver se realmente o óculos ele ajuda ou é um problema real de visão. Então, eu acho que isso também é extremamente importante, porque a catarata leva também à perda de visão. E o óculos, hoje não existe um óculos corretivo para a catarata, precisa fazer cirurgia. Mas existe depois o pós, que muitas vezes precisa de um óculos especial depois que faz a cirurgia. Sempre precisa, porque fica mais sensível o olho, né? Então vai precisar de um óculos. Mas assim, a gente pode prevenir, né? Então, se você usa um óculos de boa qualidade desde sempre, a chance de você ter uma catarata vai ser menor. Então, isso já ajuda. Outro alerta importante, as crianças. Então, todos devem fazer um exame visual pelo menos uma vez ao ano. Crianças a partir de 9 meses já pode levar no especialista, né, que seja pediatra, mas a gente tem muitas doenças oculares que são silenciosas, a pessoa não tem sintoma, e aí quando ela vai perceber que os sintomas às vezes já está muito grave, não tem mais o que fazer. Então o exame preventivo, por mais que você enxergue bem, tem que ser feito. A criança não sabe dizer se ela está vendo bem ou não, então tem que ser levado também.
Uso excessivo de equipamentos eletrônicos, vamos cuidar da criançada, não deixe ficar muito tempo no celular, somente assim, o ideal até 3 anos não seria o ideal não ter contato nenhum com tela, né? Então assim, deixa na TV o desenho, não deixa no celular, não deixa no tablet. Isso está tendo muito problema ocular, problema cognitivo, problema postural. Então assim, são coisas que às vezes você acha que, né, eu sou mãe também, meu filho tem 5 anos, eu não dou o celular para ele, falei, às vezes a gente vai num restaurante, e tudo bem ali, 1 horinha, meia hora ali, né? Mas eu procuro também lugares que tem espaço infantil. Eu sei que ele vai ficar brincando, né? Que eles não têm muita paciência. Mas em casa ele desenha na TV, ele não pega o celular. Seria hipócrita de falar isso e de fazer em casa, né, outra coisa. Mas enfim, a gente está tendo muitos problemas desses já comprovados. Então às vezes a gente acha, eu estou estressado, foi um dia corrido, fica aí no celular que você vai ficar quieto. Só que lá na frente, essa pessoa vai ser muito prejudicada. Então, um problema que ela não precisaria ter de visão, ela vai ter. Ela não vai ter um desenvolvimento social, porque as crianças não estão mais sabendo se relacionar socialmente. Não tem criatividade, porque não usa criatividade, não brinca mais, não cria coisas, né? Então, isso é uma coisa muito importante em ficar atento aí com a criançada. Aqui no Habla é assim, a gente começa falando de um assunto e o assunto vai se estendendo e a gente vai para outro assunto e é assim. Tem interação, Paulo? O Douglas Bonifácio está dizendo aqui que eu sou corretor também aqui na Fazenda Rio Grande. O Carlinhos Fernandes parabenizando aí o programa. A Maria Santos, ela disse, olha, estou aqui, Miami, eu acho que está escrito invertido ali, mas sou de Curitiba. Lindo o óculos da doutora. E aí o pessoal, José Maciel, Roberto Carlos de Almeida, todo mundo parabenizando pelo programa que está super especial. A gente está chegando pela Rádio Nova FM em diversos lugares do Brasil e do mundo. É uma alegria quando eu recebo essas mensagens de outros lugares, porque era isso que eu imaginava quando eu criei o Habla Podcast, chegar em lugares que talvez eu não chegaria. Então, a Rádio Nova FM, quero até parabenizar o Paulo por abrir esse espaço para empreendedorismo, sobretudo empreendedorismo feminino, porque eu acho que nós precisamos desse apoio, como eu falei no começo, no início, desse apoio também dos homens, né, porque são assuntos que exigem a atenção de todos. E agora a gente vai falar de venda, vamos voltar para falar de marketing. Hoje, Fran, como que você indicaria para os corretores que estão nos ouvindo trabalhar com as redes sociais? Eu trabalho com as redes sociais, eu gosto de qualificar bem, né? Eu qualifico, eu não coloco todos os imóveis, né, no mesmo tempo para divulgação, né? Então, antigamente nós tínhamos aí as maiores formas, melhores formas de divulgação era imóvel web, imóveis que é o antigo Imóveis Curitiba e os portais imobiliários. Eles ainda são utilizados, mas hoje eu utilizo bem mais a plataforma do Meta, né, que seria Instagram e Face. Sim. Eu tenho muito resultado com eles, mas eu qualifico o imóvel, né? E assim, não é também só qualificar o imóvel. Você precisa ter um profissional, né? Isso é extremamente importante, você ter um profissional da área que faça a gestão de tráfego para imobiliárias, né? Por exemplo, eu faço a gestão de tráfego da imobiliária, da Belas, faço a gestão de tráfego do meu curso, só que eu tenho uma pessoa que também me ajuda, que me orienta, eu monto tudo. Quando eu comecei a montar há 3 anos atrás, eu não sabia nada, só gastei dinheiro, só perdi tempo, só queimei os imóveis. E pior, né? Porque colocar crédito é fácil, qualificar é relativamente fácil. Só que se você tiver qualificação, dinheiro e não tiver bons criativos dos imóveis, você também vai estar jogando dinheiro fora, né? Então assim, eu tenho resultado? Tenho, né? Mas eu tenho resultados porque eu faço criativos bons, imóveis bons, de forma estratégica.
Eu acompanho a Fran no Instagram, ela sempre está postando coisas diferentes, então até recomendo a seguir a Franciele. Fran, deixe o seu Instagram, quem está nos ouvindo aí, pega agora seu celular, corre lá no Instagram e segue a Fran. Fala qual que é o seu Instagram, Fran. É Franciele, com L-I, Franciele Gouveia. Aí você já vai ver lá uma loira e sou eu. Dando risada, sou eu. Porque também o sorriso abre portas. Shirley, a gente está falando aqui, a gente estava falando dos seus empreendimentos da Vitória Regia, Ótica, mas eu quero que você deixe uma dica para quem está começando a empreender, que ainda não tem todos os recursos para criar o espaço pet, para criar... Então eu quero que você deixe uma dica para essas pessoas. Sim. Então, como eu falei, né, eu não tinha tanta orientação quando abri, né, então realmente a gente acaba ali cometendo alguns erros e hoje já tenho uma experiência grande e também, né, fiz muitos cursos, muitos treinamentos para poder ter isso. O que eu aconselho? Não vá no desespero, tenha um pouco de calma, analise o lugar primeiro, analise qual público você vai querer atingir. Não existe mais isso de eu vou atender todo mundo, né? Então não é assim. Então você tem que analisar qual a classe social você vai querer atender. É mais homem, mais mulher, é criança. Hoje a gente também tem opções, né, de se especializar em nichos também específicos na ótica. Então, por exemplo, tem um espaço para criança autista. Então tem várias oportunidades. Então primeiro você vai sentar e vai escrever o que você quer, o que você acha que seria interessante, né? E aí a gente vai partir daí. Então analisar o ponto, tá? O que é o correto? Eu quero abrir em tal região, né? Como você comentou antes, né? Analisar a região. Senta um dia lá num banquinho da praça e olhe aquele lugar. Fica lá meia hora, uma hora, meio-dia, um dia. Analise a movimentação, passa mais carro, passa mais pessoas de a pé, tem algo próximo que faz as pessoas virem até aqui, tem estacionamento, não tem estacionamento? Então tudo isso você tem que analisar, porque às vezes a pessoa investe, aluga o imóvel às vezes com aluguel caro, mas não tem aquele fluxo que precisa ter, não tem estacionamento, é um lugar, uma via muito movimentada, mais de ônibus, de carro, então assim, tudo isso conta. Então depois dessa análise, aí a gente vai fazer uma comunicação igual para tudo. Então, a minha rede social vai se comunicar com o que eu vou fazer na loja física. Então, a parte de estrutura, a parte de cores, logo, é muito importante pensar na logo, né? Principalmente quem está começando. Avaliar o nome também que você vai querer colocar, já fazer uma pesquisa sobre se esse nome já existe ou não existe. Hoje também tem auxílio do Sebrae para poder fazer essa pesquisa, você não precisa contratar uma empresa especializada. Então quem está começando e está sem dinheiro, procura o Sebrae, que eles também vão auxiliar. Então você já cria a tua empresa com o nome adequado, tá? Para não ter perigo de lá na frente você ter que mudar o nome, porque já existe uma empresa com aquele nome e é patenteado e tudo mais, né? Aí que a gente vai partir. E outra coisa, especialização. Tem que estudar, tem que saber do que você está falando, porque o cliente sabe quando a gente não entende do que a gente está falando, né? Então simplesmente você chegar e falar, essa lente é R$100 e essa armação é R$100, vamos levar? Né? Isso aí não é. A gente tem que fazer uma consultoria, como a gente falou antes dos imóveis. O que você faz, o que você trabalha, o que você faz no teu lazer, o teu trabalho é muito diferente do teu lazer, várias coisas a gente precisa saber, né? Porque eu posso às vezes vender a melhor lente do mundo, mas naquela atividade ela não vai ser adequada. Então a parte de treinamento e conhecimento faz toda a diferença também. Então sempre se especialize. Com certeza. Fran, eu quero que você me diga como que um corretor pode criar uma marca forte, porque hoje você é reconhecida, você tem a sua marca Franciele Gouveia, veio primeiro a Belas e agora a Franciele já está com a sua marca reconhecida. Como que os corretores podem também ter a sua marca reconhecida? Fazendo parceria. Eu vou te falar que assim, a Belas veio, né, a imobiliária, mas ainda assim 99% das pessoas conhecem a Fran. A Fran Gouveia porque sempre fez parceria, eu sempre ofereço os meus imóveis para
todos os colegas de Curitiba, eu devo estar ali em 10 grupos de corretores. Então, eu me posicionei assim, como Franciele Gouveia mesmo, que gosta de fazer parceria. Então, quando eu não vendo o imóvel do outro vende o meu imóvel. Então, o melhor posicionamento, Rô, sem sombra de dúvidas, para quem está começando e para quem já está no mercado imobiliário, é fazer parceria. Quanto mais parceria eu faço, quanto mais eu faço muita avaliação, né? Avaliação imobiliária. Então, a minha parceria, o meu relacionamento já começa com o meu colega que tem imóvel para vender próximo ao meu. Né? Então, eu sempre faço muita parceria. Eu acho que o network, a parceria, ele vale para tudo que a gente vai fazer hoje. Hoje, quando eu criei a minha empresa, a Enfoco, eu me lembro, os primeiros clientes foram conhecidos meus. Sim. Uma ex-gestora que eu tinha, eu falei, olha, eu estou pensando em abrir a empresa, eu sou a tua primeira cliente. Então, assim, foi daí. Eu acho que a parceria ela é vital para todos nós, em qualquer ramo, em qualquer segmento. E o networking, a parceria, você primeiro faz pelo outro e depois recebe. Networking não é troca de cartão, não é dizer assim, Shirley, você trabalha com ótica, me ajuda? Não. O que eu posso entregar de valor primeiro para a Shirley, para a Fran? E é assim que funciona. Mais interação ao vivo, Paulo? Só parabéns a Letícia Oliveira, a Elaine Cavalheiro, a voz do lado, a Elaine. Fábia também, que é mentora. Estão parabenizando aqui o programa. A Elaine da Ecomodas, a Grace Soares, doutora Marceline também, a Roberta aqui está ligadinha com a gente, a Maria Cileide, parabéns às meninas, a Selma, foguete vocês, hein? Que legal, Obrigada a todos. Por aqui é só assim, como que é o nome da... É a Selma. Selma, por aqui é assim, é foguete mesmo, daí pra cima, viu? E essas parcerias que a gente falou, que vocês falaram, é interessante porque é a propaganda que dá mais certo e é a mais barata. Sim, e é a indicação, sabia? Igual, quando você faz parceria e você é nichada, normalmente a pessoa fala, nossa, eu não faço, mas a Fran faz, ela é específica de lá. Então, a parceria, ela abre muitas portas, né? Ela abre portas tanto para o teu produto, quanto para produtos novos e deixa sempre a porta aberta. Porque daí eu sempre vou querer entrar lá, ou a pessoa sempre vai querer entrar no meu meio ali, né? E indicação também. Meu Deus, como eu atendo indicação. Mas é a alma do negócio. Eu acho que, principalmente para todos, mas para quem está começando, é fundamental. Estou começando, quero que você conheça o meu trabalho, me indica, conhece alguém para eu conversar. Eu acho que isso faz total diferença. Quero deixar um abraço aqui para a Roberta, que também faz parte do grupo de Mestres Network, que eu também faço parte. Um abração, obrigada pela audiência. Elaine Cavalheiro, sua linda, multi-empreendedora, a voz do Habla, também temos podcast da Elaine, a Elaine que tem Minuto Empreendedor aqui também na Rádio Nova FM. Um abraço e obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre acompanhando o Habla Empreendedora. Meninas, estamos chegando, infelizmente, uma dorzinha no coração, mas estamos chegando ao final de mais um Habla Empreendedora. Mas sempre ao final eu gosto que vocês deixem a mensagem, aquela coisa assim que você acha que vai tocar o coração de quem está nos ouvindo, e deixe contatos de redes, sites, enfim, do curso, como que compra o curso da Fran, como que compra a mentoria da Shirley, e é isso. Fran, pode começar, por favor. Tá. A mensagem final que eu deixo é a que eu sempre vivo, tá? Eu acho que é por isso que eu gosto dela. Comece com o melhor que você tem, com o preparo que você tem, mas dando o teu melhor. Comece e não espere que você vai estar pronto para começar.
né? Apenas comece, né? Não comece de forma negligente, se prepare para começar, mas não espere assim, não vou fazer agora porque não está 100%. Nunca vai ser 100%, né? E isso eu aprendi agora, né, nessa jornada nova de mentoria, nunca vai estar 100%. Então apenas comece. Sempre vai ter alguém esperando algo que você vai falar para dar o primeiro passo, né? Então, e sempre o propósito é ajudar pessoas, né? Então, é isso que eu gosto de levar sempre, né? Mesmo inseguro, comece, né? Mesmo com medo, comece. Exato. Isso é importante falar, porque medo todos nós temos. Mas o que diferencia uma pessoa que tem sucesso da que não tem tanto sucesso é a coragem de enfrentar esses medos, a coragem de arriscar, né? Às vezes mesmo sem recursos, sem condições, mas bota lá, dá o primeiro passo. Sim, né? isso mesmo. Então, Sim. quando eu vou dar um testemunho, quando eu resolvi criar o Habla Empreendedora, que é o podcast, e a gente sabe que criar qualquer coisa hoje vale muito dinheiro. Sim. E podcast não é diferente. E o que eu pensei? Eu quero parceria dessas mulheres maravilhosas que vão fazer o Habla. E de lá pra cá é só coisa boa, gente. É uma se unindo com a outra, uma empoderando a outra, e o Habla chegando até Miami. Tá chique. O Habla chegando na América do Sul. É incrível o Habla chegando nos países africanos que falam o nosso idioma. Sim, na Europa, se vocês soubessem tantas legendas em italiano que tem os vídeos do Habla Empreendedora no YouTube. Então, assim, é isso, gente. Ache recursos. Começar, né? Não ache desculpas. Vai à luta. A gente consegue, a gente é forte. E um apoia o outro. Eu acho que isso é importante. Shirley, a palavra é toda sua. Obrigada. Então, o que eu sempre falo seja o melhor do que você está fazendo hoje, né? Quando a gente é o melhor que está fazendo, as portas se abrem. E esteja procurando sempre pessoas que você admira, pessoas que já estão aonde você quer chegar, porque eu acho que é muito importante a gente seguir, se fazer parcerias e tudo mais, né? E agora também com as redes sociais, essa questão da mentoria, né? Você tem que fazer mentoria com alguém que você sabe que vai ter a condição de te ajudar e realmente ter um resultado e fazer você chegar onde você quer chegar, né? Então isso é muito importante. Siga então pessoas que realmente estejam já aonde você quer chegar. E essa questão, né, que eu fiquei muito feliz de estar aqui, né, num programa feminino, que como a gente falou antes, a gente sabe que o feminino ainda tem muita coisa para alcançar e a gente vai conseguir. Porque a mulher faz tudo, mas eu fiquei muito feliz de estar aqui, poder dividir um pouco a minha história e essa questão da mentoria também. Então eu vou deixar o meu @ do Instagram, então você pode me seguir lá no Instagram, lá a gente vai estar colocando tudo certinho sobre a mentoria. Tem também vários materiais já que eu já estou ajudando, né, ali de forma gratuita, aberto, e também pode me chamar no direct, pode me perguntar que eu vou ficar muito feliz em responder. Então é @Shirley com CH, C de casa, Shirley N Pereira. Então @Shirley N Pereira. Então todas as redes sociais estão dessa mesma forma, tá? E quem é daqui, quiser ver um óculos também com a gente, marcar uma consultoria de imagem, é @Ótica Vitória Régia, em Araucária. Então a gente pode marcar um horário também, fazer uma consultoria de imagem, e agradeço novamente pelo convite. Fran, como que faz para quem estiver interessado no seu curso ou saber mais sobre os seus trabalhos, como que a pessoa consegue te encontrar? Tá, pode me procurar no Instagram, tá? Franciele, com L-I, Gouveia. Você pode me procurar tanto no Instagram quanto no YouTube, né, tudo o mesmo nome. Me manda um direct e eu respondo vocês pessoalmente. É eu que respondo mesmo no meu Instagram, não é? Então, me perguntou, eu já vou lá e respondo. Perfeito. Quero agradecer imensamente essas mulheres espetaculares, Shirley Nunes, Franciele Gouveia.
Obrigada, gratidão pelo tempo de vocês, por terem dado essa mentoria para nós aqui ao vivo. Então, muito obrigada. E se você é empreendedora que está nos ouvindo, quiser participar do programa Habla Empreendedora, ligue não, mande um WhatsApp no 41 99535 4920 ou manda um direct lá no Habla Empreendedora, Habla com H, Instagram, @Habla Empreendedora, que eu também vou te responder e a gente agenda um dia para você vir aqui, porque a gente fica ansioso para ouvir a história, porque são tantas mulheres maravilhosas que existem. E agora uma novidade, eu também estou, vou contar, hein? Para gravar o Habla Empreendedora com pessoas de fora de Curitiba. Hoje eu agendei já com a Yara e nós vamos, ela vai participar através de live e a gente vai fazer também o Habla na Rádio Nova FM com pessoas fora de Curitiba. Então, quem quiser participar, empreendedora que se interessar em fazer esse programa aqui conosco, manda mensagem, manda um oi no Habla Empreendedora no Instagram. E também uma outra coisa, se você, empresa, quer gravar o seu podcast, me chama. Eu sou Roberta da Trindade. Eu também gravo podcasts com as empresas. E isso também é uma coisa que é muito interessante, porque hoje quais as formas que a gente tem de se diferenciar? Estando nas redes sociais de uma forma profissional, não é assim? E para os nossos ouvintes, esperamos que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Amanhã tem mais Habla Empreendedora ao vivo às 14 horas com Elisa Amaral. Ela é empreendedora na House Sem Joias, Atacado e Varejo. Patrícia Arthur e Renata Costa, elas trabalham com moda circular, então elas são empreendedoras na Circule e Brechó e também são consultoras de imagem na Repaginar. E a Paula Santos, a Paula, ela foi indicada pelos ouvintes para participar conosco. Nós fizemos uma brincadeirinha no Instagram e ela teve chuva de gente pedindo a participação dela, uma nutricionista multipremiada. E nós vamos falar sobre beleza, estilo e sustentabilidade. Um tema extremamente importante, sobretudo nos dias atuais. Por aqui, ficamos com o Habla Empreendedora, o podcast que amplifica a voz das mulheres de negócio. E quem é que duvida do poder da mulher com o microfone e o propósito, hein, gente? Um abraço e até mais!